Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre cidadania. O tema é resistir é preciso. Numa dessas madrugadas, estava meio sem sono, e aí eu peguei, fui à televisão e eu comecei a assistir um episódio, um filme que estava passando, e na verdade era um documentário. Pessoal, ao final eu estava encantado. Tema do documentário brasileiro, tema resistir é preciso. Uma joia, e eu quero falar sobre isso. Mas para falar desse documentário, primeiro algumas informações. A gente vive no Brasil um momento muito especial. Vamos às ruas, reivindicamos, lutamos, temos liberdade de expressão. Claro, temos dificuldades, às vezes existem abusos, às vezes a polícia age de forma equivocada, mas bem ou mal, vivemos numa democracia. Mas não foi sempre assim não, pessoal. E é preciso a gente ter memória, porque se a gente não tem memória, a gente acaba caindo em erros que já cometemos e que foram cruéis para a nossa história. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu pude votar para governador foi nos anos 80. Passamos os anos de chumbo no Brasil. Quem tem mais idade, quem nasceu nos anos 60, anos 70, viveu a ditadura militar. E, pessoal, era dureza, falta de liberdade. Na época, eu fazia um programa de rádio, eu trabalhava, tinha um programa de rádio, programa simples, com músicas, mas tudo tinha que passar pela censura, tudo tinha que passar pela censura. Até o meu programa, que era um programa de variedades, tinha que passar pela censura. E vocês acreditam que a gente tinha que preparar as matérias, mandar para a censura, censura prévia, e aí a censura liberava ou não. Eu tive algumas matérias que foram proibidas de ser comentadas no rádio. Vocês acreditam num negócio desses? Matérias proibidas para se falar no rádio. Existiam palavras que não podiam ser mencionadas porque podiam levar à revolução. É uns absurdos. Vivemos uma época muito triste, muito triste. E nesse período houve um papel importante, foi desempenhado pela imprensa alternativa, porque a imprensa formal não conseguia se comunicar. Aliás, ficou clássico o caso do Estadão. No Estadão, as matérias eram censuradas e aí o pessoal colocava receita de bolo, poesia de Camões na primeira página do jornal. A gente, quando abria o jornal, percebia que coisa exótica. Censura, censura. A gente era proibido de refletir, a gente era proibido de ter informação para poder tomar decisão com a nossa cabeça. Mandavam na gente em tudo. Essa foi uma experiência difícil que a gente viveu. Tem gente que hoje briga, tem gente até que é absurdo, pessoal. Eu vi isso em manifestações na Paulista, pessoal com placa querendo a volta da ditadura para ter ordem. Que coisa, isso é brincadeira? Esse pessoal não sabe o que é viver sem liberdade? Por favor. Então, deixa eu voltar para o que eu estava falando antes. Aí eu assisti um filminho, um documentário fantástico. O título Resistir é Preciso. E aí eu descobri que esse documentário foi desenvolvido pelo Instituto Vladimir Herzog. Para quem não sabe, Vladimir Herzog foi um jornalista e Vladimir Herzog foi morto pela ditadura militar. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura aqui em São Paulo. Foi morto pela ditadura militar. Disseram que ele se matou, mas era a foto. Eu lembro da foto quando eu vi no jornal, uma coisa escandalosa. Ele sentado no chão com a gravata amarrada numa grade, tentando sugerir que ele havia tentado se enforcar com a gravata, sentado no chão. É brincadeira, brincadeira, né? Então essa foi a vida que a gente viveu.
E aí aconteceu um negócio interessante. O pessoal, a partir da morte de Vladimir Herzog, o movimento, a luta da imprensa se tornou mais forte ainda, mais intensa. O pessoal tentou levar para o público o que estava acontecendo, mas era difícil. E aí qual foi o caminho? Foi a imprensa alternativa, jornais e sindicatos, pequenos pasquins. Aliás, o pasquim se torna importante nessa época. Jornais como Opinião, que era publicado toda semana, pequenos tabloides. E aí, esse vídeo, e aqui agora eu faço questão de fazer a propaganda, tá aqui o vídeo. Resistir é preciso. Este é o vídeo. Aliás, eu descobri que tinha o vídeo, né? E no vídeo são apresentados todos os episódios utilizados no documentário. Com a morte de Vladimir Herzog, começa uma luta, a luta se intensifica pela liberdade de expressão, para se poder dizer o que se pensava, né? E aí esses jornais, esses pequenos jornais foram fundamentais. Tinha jornal que era impresso em papel, mimeografado, é uma coisa que tem gente que nem sabe o que é, não é nem xerox, é um trequinho assim, uma maquininha, fazia álcool, mimeógrafo, umas coisas ridículas, jornais de sindicato. Foi um momento em que as ideias tinham que ser trazidas pelos caminhos mais diferentes possíveis, porque pelos caminhos normais, pela imprensa normal, não dava. Ela era totalmente... A censura ficava na redação, não saía uma matéria. Essa foi a vida que a gente viveu. E aí, nesse documentário que eu mostrei, Resistir é Preciso, o que acontece? São apresentados vários episódios, são 260 minutos que mostram a história da imprensa alternativa no Brasil. Quem viveu a época, provavelmente vai se emocionar como eu me emocionei. A gente vê as pessoas com idade, cabelinho branco, falando da luta, falando das dificuldades, falando da vida na clandestinidade, gente que teve que sair do Brasil, gente que se afastou dos seus, que teve que mudar de nome. Os casos são muitos, a história é interessante, vale a pena conhecer, vale a pena assistir. Vale a pena a gente que se manifesta, a gente que vai às ruas, a gente que protesta, tem que fazer isso mesmo, tem que exercer a cidadania da gente. E a gente exerce cidadania também quando a gente apoia movimentos sérios, movimentos responsáveis. Então, nesse momento, além de divulgar o vídeo que você encontra no Instituto Vladimir Herzog, você tem este vídeo. E você também tem um livro e esse livro apresenta as entrevistas com o pessoal que fez história no Brasil. Gente importante, gente simples, gente que talvez você não tenha ouvido falar, mas que fez muito para que a gente pudesse viver os dias que a gente vive hoje. Devemos muito a esse pessoal. Então, apoie o trabalho, conheça a obra, se informe, vamos atrás. As informações estão aí, estão disponíveis. Aliás, pelo YouTube, digita lá, Resistir é Preciso. Vocês vão ter vários, se não todos os documentários estão lá, estão disponíveis. 20 minutos, 25 cada documentário. Vocês vão ver o pessoal do Pasquim, vocês vão ver o pessoal do Opinião, vocês vão ver o pessoal que fazia a imprensa dos jornais sindicais. É muito interessante, é enriquecedor. Não perca essa oportunidade. E se puder, apoie o Instituto. Veja, entre no site, eu vou deixar o site do Instituto para que vocês possam conhecer. Dá uma olhadinha, tem gente séria, fazendo trabalho bom, fazendo trabalho importante, quieta, no seu canto, tá lá, lutando. Precisamos apoiar causas boas. Vladimir Herzog, jornalista morto pela ditadura, é quem nos diz: quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito
de nos considerarmos seres humanos civilizados.